Introdução a Neemias, o retorno do cativeiro e a vergonha dos que voltaram. Então esse é o novo livro a qual nós agora faremos essa exposição. Vocês ouviram Esdras aqui. É importante que vocês entendam aqui que esses livros têm uma conexão profunda entre eles e que isso desperte em cada um de nós esse anseio por conhecer um pouco mais da história também de Israel, a história de um povo que, dentro de tudo aquilo que viveu e saindo do contexto de exílio agora, babilônico, precisou trabalhar arduamente para que restaurasse tanto a questão social, a questão espiritual, e a vida deles como um todo. Então esses livros são importantes para o nosso crescimento. Então o livro de Neemias é como se fosse um tratado sobre liderança. O seu conteúdo é extremamente relevante para os nossos dias. Os seus princípios são fundamentais para uma vida tanto particular como pública. Uma vida particular no seu sentido da sua vida em relação à sua intimidade com Deus e da sua vida comunitária, pública, com seus irmãos em Cristo, no desejo e anseio de fazer o melhor para a glória de Deus. Então, esse livro é um livro indispensável a nós como crentes, como todos os outros, para que nós possamos tirar lições práticas para a nossa vida cristã. Convido você a abrir para nós fazermos a leitura do texto, Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 3. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 3. Todos acharam? Diz assim o texto da palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando por grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, humildemente estamos diante do texto da Tua palavra e nós ansiamos, Senhor, tirar lições práticas. Nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu perdão. E assim também, Senhor, dependemos do Seu agir em nós e do Seu Santo Espírito que nos guia através da Tua verdade, da Tua palavra, a um viver santo e piedoso. Ajuda-nos porque somos falhos e carentes, Senhor, da Tua instrução, para que assim, Senhor, diante da Tua verdade, possamos nos humilhar, nos colocar diante da Tua soberania, do Seu agir, mas também, Senhor, sermos aqui um instrumento Teu, ó Pai, para o testemunho da Tua bondosa graça sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, não será uma exposição especificamente desses versos, mas eles dão a introdução daquilo que nós vamos tirar como prática aqui. Esse livro de Neemias formava um único livro, com Esdras, na Bíblia hebraica. A Septuaginta também tinha os dois livros como um único livro. Ambos tratam do mesmo fato. O fato central está exposto nos dois livros, a volta do povo judeu do cativeiro babilônico, após 70 anos. Então, agora eles estão ansiosos pela reconstrução de Jerusalém.
Então, quando nós pensamos em uma reconstrução, nós pensamos na bagunça que aquilo está. E é exatamente isso que está acontecendo nesse interim, nesse retorno do povo a Jerusalém. A cidade, os escombros estão diante do povo e aquela poeira agora precisa ser tirada, a cidade precisa ser limpa. Trazendo para a nossa realidade, agora diante dessa verdade desse livro, que nós também possamos tirar a poeira e trazer os fatos que podem nos ensinar princípios valiosos para uma vida que traz glórias a Deus. Então, é o que Neemias vai trabalhar aqui. Nós vamos aprender princípios morais, mas também princípios espirituais, que são aqueles que transformam as nossas vidas. São aqueles que nos direcionam a viver, que traz glória a Deus. Por que isso? Porque nós vivemos também em um mundo fragmentado, cheio de problemas. Pessoas que estão quebradas, tanto na sua vida física, como também na sua vida espiritual. Os seus lares, muitas vezes, definhando por meio do humanismo que adentra toda a sociedade. As instruções, muitas vezes, vão à contramão daquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Quando nós pensamos na questão pública, o que nós vemos é corrupção em cima de corrupção. E quando nós falamos de igreja, ela também tem vivido uma grande crise de credibilidade, porque muitas não são igrejas genuínas, não são igrejas que de fato pregam o evangelho, são um clube ou tanto faz o nome que nós podemos dar, mas menos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo que anseia por adorá-lo. E quando nós pensamos nisso, nós temos que entender que a mensagem desse livro é justamente sobre isso. É uma reconstrução, é chamar o povo de volta a viver aquilo que Deus os chamou a viver. Oswald Sanders, ele diz o seguinte: parece haver uma evidente falta de liderança, segurança e prática, e uma confusão que necessita de uma mudança urgente. Então, quando ele olha para o livro de Neemias, é sobre isso que ele tenta tirar lições para a sociedade dos nossos tempos. O quanto nós precisamos e ansiamos trazer o evangelho de volta na nossa vida como um todo. E é por isso, então, que o livro de Neemias é uma oportunidade para abrir oportunidades para uma liderança saudável, para uma igreja disposta a viver a verdade de Deus, e doa quem doer, nós estamos dispostos a tudo por essa verdade, que é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos mais adentro no livro de Neemias, é esse manual que trata do restaurar. E aí nós podemos tirar diversos princípios. Será que alguma família precisa de restauração? Será que a sua própria vida não precisa de uma restauração? Será que as questões políticas não precisam de uma restauração? Será que a sociedade, de fato, não está precisando mais de uma restauração pela verdade do Evangelho, pelo poder de Deus, pelo agir de Deus em meio aos seus? A sua vida como um testemunho, seja no campo da amizade, das pessoas que estão à sua volta, seja no campo político, seja onde for, Deus quer te usar para que naquele local você seja um que reconstrói, que traz a verdade, que traz a palavra de Deus como a fonte, aquilo que te dá a direção para um viver que traz louvor a Ele. Então, é atual, é pertinente e é muito oportuno nós nos aprofundarmos sobre os ensinos aqui desse livro. E um dos meios fascinantes que nós temos como cristãos é poder olhar a palavra de Deus à luz do todo. Se você também é um pouco mais curioso,
há um outro livro também que está impregnado de verdades que estão agora resvalando aqui nesse livro. Não é só Esdras, mas Jeremias, o próprio livro de Daniel. Se você está atento, muito do que você vai ver hoje, você vai lembrar do estudo que nós estamos fazendo nas quintas. E o capítulo 5 que nós acabamos de estudar, nós vimos a queda da Babilônia. E aqui então nós vamos ser recheados de verdades de Deus, da história de Deus, desse Deus soberano ao qual nós cantamos e que de fato é soberano, que está conduzindo a história do seu povo. E não é o contrário. Não é como o teísmo aberto ensina e tantos outros que afirmam que somos nós que estamos conduzindo a história de Deus. Não. Quem está regendo é o próprio Deus. E usando o seu povo, e até mesmo incrédulos, para fazer de fato aquilo que é necessário ser feito. Então ele usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para punir o seu povo que andava à contramão da sua vontade. Mas como nós aprendemos, nós não podemos olhar só na perspectiva negativa das coisas difíceis que nos acontecem. Deus não quis tratar apenas o povo judeu com a disciplina, mas quis tratar também o grande rei Nabucodonosor e a sua dinastia sobre a soberania e o poder de um Deus altíssimo, que está sobre todo o reino da terra. Então nós temos muito e muito a aprender aqui. Esse livro de Neemias é profundamente um livro que também traz conceitos de liderança. Mergulhar no ensino de Neemias é como nós nos matricularmos em uma escola superior, ou uma pós-graduação que vai nos dar princípios para que nós possamos vencer de fato. Mas não é vencer como o mundo, é vencer naquilo que nós somos chamados a fazer nesse mundo como crentes, promover a glória de Deus. Nesse livro, aprendemos também a lidar com oposição. O verdadeiro líder é aquele que muitas vezes vai abrir mão do seu conforto pessoal para lutar por causa da verdade, da única verdade. E mesmo que isso custe a sua vida, o verdadeiro líder, ele compreende que se o ideal, e o nosso ideal é a glória de Deus, é maior que a vida, é melhor que a vida, vale a pena dar a vida por esse ideal. E esse ideal é Cristo. E o seu reino, a qual nós estamos vivenciando na prática. Então, para compreendermos esse livro, nós podemos observar algumas questões introdutórias que vão dar, de fato, uma direção para nós importante. O primeiro destaque que eu faço é o contexto histórico do cativeiro babilônico. Então, com a morte do rei Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido. Foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá. No reino do norte, houve então 19 reis e 8 dinastias. E pasmem, nenhum sequer do reino do norte agradou a Deus. Nenhum agradou a Deus. Então, em um período de 209 anos, nenhum desses reis buscou fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Mas o que eles foram? Rebeldes contra Deus. Deus enviou profetas para trazer a verdade de Deus. O que eles fizeram? Rejeitaram os profetas.
não levaram a sério a mensagem de Deus, desprezaram a verdade de Deus. É novidade? Acontece hoje? Acontece. Então, não é novidade e isso se repete em nosso tempo. Então, Deus enviou, sabe o quê? Juízo ao povo. Entregou na mão da Assíria, em 722 a.C. E eles foram levados cativos e nunca mais foram restaurados. E o Reino do Sul teve 20 reis. Apenas 2 dos 20 agradaram a Deus. Eles não aprenderam a lição vendo o Reino do Norte ser conquistado rapidamente por outro povo. Os reis, assim também, tamparam os seus ouvidos à verdade de Deus. Prenderam e mataram os profetas. E então, veio mais uma vez o juízo de Deus. Foram levados cativos em 586 a.C. para a Babilônia. Para quem está estudando Daniel, lembra bem como foi isso. E lá permaneceram por 70 anos. E aí então vem a segunda lição, o retorno do cativeiro babilônico. A Babilônia cai, por quê? Porque ela confiou tanto na sua grandeza, orgulhou-se tanto do seu poder, que a sua soberba levou ao chão. Então, um novo império se levantou, e agora o Império Medo-Persa. E a política desse reino era completamente diferente. Enquanto a Babilônia arrancava os súditos da sua terra e os levava cativos, enquanto o Império Medo-Persa adotava a política de manter os súditos em seu próprio território. A Babilônia pegava aqueles que lhes interessavam, levava para o seu reino, para a sua terra, trabalhavam neles e assim usava aquelas pessoas para servirem no seu reino. Agora, os medo-persas, ele tem uma completa ação diferente. A sua ação agora é trazer o povo, deixar o povo no seu próprio local. Mas você acha que isso é uma estratégia equivocada? Ou uma estratégia mais calma? Não, tinha um propósito. Se você estudar a história dos medo-persas, era uma estratégia de destruir a nação, misturando-a. Então ele fazia que os judeus casassem com as pessoas do seu povo e ali ia destruindo a cultura local, as tradições. Aquilo ia sendo destruído por completo. E aquela antiga nação e as suas tradições, a sua cultura e o seu Deus eram apagados da memória. Não pensa que foi uma situação em que eles mostraram algum tipo de bondade. Não, não foi. Mas, de fato, o que nós podemos afirmar é que Deus continuava conduzindo a sua história. Paul Freston, ele diz o seguinte sobre a política medo-persa. A política imperial persa era o oposto dos babilônicos. Era um neo-imperialismo, mais brando, anistiando os exilados, permitindo até incentivando a volta à sua terra de origem. Ciro incentivava também as religiões, os povos colonizados, devolvendo seus utensílios sagrados, patrocinando a reconstrução, que é o que nós vamos ver aqui em Neemias. Mas algo precisa ser dito. Muito acima das motivações de Ciro, a batuta de Deus, a soberania de Deus, fazendo do seu plano soberano valer, real,
naquele povo. Então, dessa forma, o rei Ciro determina a volta dos cativos, e quando ele tomou conhecimento sobre um profeta conhecido muito bem por nós, como Jeremias, que havia falado sobre a respeito dele, ele se espantou e assim quis fazer. Abra sua Bíblia em Jeremias 29, versículos 10 a 14. Jeremias 29, 10 a 14. Todos acharam? Misericórdia. Tem folhas. Amém. Então vamos lá. Jeremias 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E o povo voltou então, queridos, em 3 levas. Primeiro, sobre a liderança de Zorobabel, com o intuito de reconstruir o templo. Então, essa foi a primeira leva. A segunda liderança vem de Esdras, que então vem justamente para reensinar a lei ao povo de Deus, para que eles entendessem e voltassem a ter como verdade a palavra de Deus e a sua lei. E a terceira vem sobre a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros. Então, tanto Esdras como Neemias voltaram sobre o governo de Artaxerxes, em 465 a 424 a.C. Os judeus voltaram para Jerusalém, foram profundamente influenciados pela fé de seus pais, que de fato agora aprenderam, tiraram lições sobre o cativeiro. A criação de sinagogas no exílio, para que eles pudessem voltar a estudar a lei e os profetas. Exerceu então grande influência no ensino e na inspiração e na fé religiosa daquele povo que retornava então agora a Jerusalém. O cativeiro babilônico foi decisivo para que os judeus deixassem a idolatria. Isso é histórico, é verdade, é um fato. Porque justamente quando nós vemos o reino dividido, muito se fez pela idolatria do povo. De absorver deuses de outras nações, de criar deuses aos seus próprios olhos. E até hoje, aos dias de hoje, o povo judeu tem um cuidado extremo quanto à idolatria. E nós precisamos tirar para nós o que pode ser a nossa idolatria. O que pode estar, de fato, conduzindo a nossa vida a ponto de nos amarrar a algo que o nosso coração se prostra como se fosse Deus.
muitas coisas podem estar, de alguma forma, fazendo com que eu e você também sejamos idólatras. Pode ser bens materiais, podem ser pessoas, pode ser momentos, situações, pode ser qualquer coisa. De fato, qualquer coisa. E nós temos que sempre pedir a Deus para que Ele sonde o nosso coração, porque de fato Ele é enganoso. E assim nós não cultivarmos qualquer pecadinho de estimação, que podem estar ali sendo o nosso ídolo, a quem nós temos nos prostrados. A nação de Israel vivenciou todo esse exílio, todo esse sofrimento, porque foi idólatra. Não deixe que o seu coração, que a sua mente, que a sua vida como um todo, guarde ou alimente o bichinho chamado pecado, como você alimenta o seu animalzinho de estimação. Ele vai crescer e ele vai tomar o seu coração. E que antes que isso aconteça, que nós possamos olhar para a história de Deus, para aquilo que aconteceu com o povo de Deus, e não venhamos a cair no mesmo erro. Porque as consequências são como do terceiro ponto, a vergonha daqueles que voltaram do cativeiro. Aqueles que voltaram enfrentaram uma proposta logo que chegaram sedutora, de um povo conhecido por nós também, cristãos, os samaritanos. Mas aqui, a associação não era algo que parecia bom, e não porque eles eram samaritanos, mas por causa das suas intenções. Os judeus, de pronto, rejeitaram a ajuda dos samaritanos para reconstruírem Jerusalém. Por quê? Porque eles entenderam, de fato, que era um mandato de Deus para o povo judeu exclusivamente. Então, abra sua Bíblia agora em Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim o texto da palavra de Deus. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e disseram: queremos ajudar-vos a construir, pois, como vós buscamos o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e outros chefes de famílias de Israel lhe responderam: não convém que vós e nós edifiquemos juntos um templo a nosso Deus. Nós construiremos sozinho para o Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. A rejeição foi motivada por sentimentos religiosos? Provavelmente, o que está passando sobre o coração deles é: não vamos fazer errado de novo. Se Deus falou que nós devemos reconstruir, então somos nós que devemos reconstruir. Nós não devemos nos aliar, assim como eles fizeram quando eles vieram do Egito, e foi deixando um povo ali e outro acolá, e na hora que eles viram, eles estavam divididos. Agora eles resolvem fazer, de fato, o que deveriam fazer.
Então não era uma questão de racismo, ou porque eles eram samaritanos, mas era uma fidelidade a Deus. O desejo, o anseio de não repetir o erro. De ouvir a instrução de Deus e não dar um jeitinho. Acho que pode. Não, eu tenho que ter certeza. Então a rejeição da oferta samaritana, o que acabou acontecendo? Rejeição, oposição à construção do templo. E ela foi paralisada. Depois nós veremos mais adiante, quando aprofundarmos no livro, o que isso teve como resolução, e que Esdras também demonstra lá no capítulo 4, dos versos 11 a 21. Mas o resultado foi que a cidade começou a ser despovoada. O povo voltou para Jerusalém, mas a reconstrução ainda não havia acontecido. O templo, a cidade e o povo estavam debaixo de grande miséria e vergonha. Era uma grande desonra pública. Sofremos com o exílio, agora temos a possibilidade de voltar, mas agora não conseguimos fazer o que de fato precisamos fazer. Então, nesse interim, Neemias recebeu uma visita, do texto que nós lemos. E a visita era de Hanani, seu irmão. E ele, então, faz perguntas para seu irmão. E assim, então, essa visita de Hanani foi providencial, da própria vontade de Deus. E a partir dela, um novo horizonte se abriu no coração de Neemias. Um novo tempo, um futuro chegou à cidade de Jerusalém. Aquilo que nós usamos como kairos no grego, o tempo de Deus, chegou. E não é um tempo pré-determinado, mas de fato é um tempo que traz consequências futuras, inimagináveis. O tempo de Deus, para o povo de Deus, havia chegado. O kairos de Deus, de fato, estava acontecendo. E esse termo, no latim, traz a ideia de oportunidade. A direção a qual Deus está levando o seu povo a um porto seguro. E quando nós olhamos para histórias antigas, os marinheiros empregavam esse mesmo vocábulo para momentos em que a maré e os ventos lhe eram favoráveis. Então eles sabiam que aquele tempo era precioso, e eles precisavam então içar as velas para que eles ganhassem tempo, para que a sua jornada fosse em direção ao porto seguro, porque o mar muitas vezes é turbulento. No mesmo tempo que está o sol e as nuvens, ele muda para uma tempestade. Então, quando a oportunidade, o kairos de Deus, o tempo de Deus chega, nós devemos aproveitar. E assim, então, fazer aquilo que Ele nos está chamando a viver. E é dessa forma que Neemias aproveitou essa oportunidade. Içou as velas, no sentido de restaurar a cidade de Jerusalém, a cidade de seus pais, a cidade de Deus. Para concluir essa exposição, queridos, as oportunidades do tempo presente devem mover-nos a práticas que glorificam a Deus. O resultado delas podem ser inusitados, mas que trarão ganhos ao reino de Deus inimagináveis. Para você entender essa conclusão aqui, eu
estou vendo a história como um todo aqui. Quando a notícia chega a Neemias pelo seu próprio irmão, e ele então, movido pelo próprio Deus, ele viu aquela oportunidade. Ele viu aquela oportunidade como algo que poderia mudar a história do seu povo. Por isso, nós também precisamos olhar adiante muitas vezes. Olhar para as oportunidades que Deus está nos dando agora. E entender que o resultado dela são inimagináveis. O povo de Deus foi restaurado. Os muros da cidade foram recuperados. O templo reerguido. E o povo de Deus estava novamente na sua casa. Agora, o que é para mim, o que é para você? Essa oportunidade que Deus está te dando agora. Qual ensino ou qual a aplicação dessa verdade para você agora? Como você vai usar esse privilégio que Deus está te dando de estar aqui, de ouvir a palavra e ser instruído por ela para aplicar na sua vida diária, no seu dia a dia? Então é diante de oportunidades assim que nós podemos fazer toda a diferença, e isso vai trazer consequências inimagináveis, resultados inimagináveis. Talvez você está pensando sobre alguém que está tão próximo de você, mas está tão longe de Deus. E que você está tendo a oportunidade de pregar o Evangelho. E pode ser tantas outras coisas. Mas aplique a luz do todo. Aplique a luz da palavra de Deus, para que você colha, absorva no seu coração, e assim você aplique, não para você, mas para a glória de Deus. Amém?